Bom, então vamos detalhar um pouco mais essa parte final de encerramento da SPE, tá? Ou da SCP junto. Aqui então a gente tem uma parte conceitual que é o balanço de liquidação, né? O que é o balanço de liquidação? O balanço apresenta a situação final da SPE, apura os ativos, passivos, capital integralizado versus subscrito, né? E o lucro ou prejuízo existente. O que é o capital integralizado versus subscrito? O capital subscrito é aquele prometido no contrato social da SPE. E o integralizado é aquele que foi efetivamente integralizado. A gente acabou de ver agora, nos módulos passados, em que, chegando no final da obra, ou em algum momento no meio da obra, a gente faz uma carta de reajuste com o valor de INCC para poder repassar esse reajuste para os investidores, né? A gente tem até um modelo aí para você poder fazer download. Esse capital que a gente faz, esse aporte a mais, chega no final do projeto, a gente vai verificar então que o capital efetivamente integralizado ele está diferente do capital subscrito. Então, a gente prometeu uma capitalização no contrato social, passou o tempo, chegou no final da obra, a hora que a gente foi ver o capital efetivamente integralizado, ele está maior. Por quê? Porque nós adicionamos aquela correção do INCC, que inclusive está prometido também no contrato social. A gente só não sabe quanto é, porque ele é variável, a gente precisa calcular isso no final do projeto, tá? Então, o contador precisa verificar tudo isso aqui nesse balanço final e ver se no final das contas a nossa operação teve lucro ou prejuízo, tá? Então, esse balanço de liquidação serve de base para devolução proporcional de capital, a gente já vai falar disso, e distribuição de lucros. Veja que aqui ele está falando de distribuição proporcional do capital, e na distribuição de lucro ele não fala de proporcionalidade. Por quê? Porque a distribuição de capital ela pode ser desproporcional, tá? Dependendo do caso. Devendo ser elaborado pelo contador e aprovado pelos sócios antes do distrato. Então, é isso que tem que acontecer. Como que isso acontece, tá? A gente precisa, junto com o balanço, da deliberação dos sócios. Então a gente define uma data base de liquidação e registra as movimentações de encerramento. Então o contador vai levantar lá para a gente os ativos da empresa. Se tem dinheiro no caixa, se a gente tem créditos a receber, por exemplo, unidades não vendidas, ou as próprias unidades, né, todas elas, se de repente não tiver dinheiro, se a gente for ficar com as unidades, a gente vai falar disso aqui na frente. E os passivos também, se a gente tem contas a pagar ainda, se a gente tem tributos, enfim, as provisões que a gente vai fazer, é o encerramento. A gente precisa juntar aquilo que a gente tem de positivo e ir atrás daquilo do passivo, né, do que tem de negativo, e somar os dois para a gente, assim, distribuir o saldo, seja ele qual for, tá? O contador confronta o capital subscrito versus o integralizado. Aqui a gente estava falando do subscrito integralizado, né? Por quê? Chegando aqui nesse balanço de liquidação final, o contador verificando que teve uma capitalização maior na realidade, né, o integralizado foi maior que o subscrito, a gente precisa atualizar o contrato para a gente poder fazer devolução de capital. Lembra, no final, a devolução de capital, se tiver a contabilidade certinha e a comprovação de que aquele capital que foi integralizado resultou naquele custo de obra, o capital ele não é tributado. A gente tem uma devolução de capital sem tributação. Então, por isso, a gente precisa fazer a atualização de capital aqui no final e por isso que o contador faz essa análise do capital subscrito versus o integralizado, tá? Então, essa é uma coisa importante que a gente precisa fazer antes do distrato. Então, a gente apura o lucro, prejuízo e produz o balanço e a demonstração de resultado da liquidação. Aqui, em termos de lucro e prejuízo, como que vai ser, né, nessa fase aqui? Vamos imaginar que é um projeto de vendas durante a obra. Então, você tem, os impostos não vencem todos no mesmo mês. Então, a menos que seja lá o RET, mas aí eu vou dar um outro exemplo aqui. Imagina que nós estamos aqui no mês de encerramento. Então, o contador ele vai olhar para os tributos que a gente tem que pagar ainda, de repente tem licença para vencer, ou seja, ele vai antecipar isso para a gente vai quitar esse negócio e vamos meio que deixar a empresa redondinha. Pô, já recebemos tudo, já entregamos o prédio, o dinheiro está todo no caixa, o lucro mais o capital. Tem umas despesas aqui que a gente tem que pagar, tem uns custos finais aqui ainda, já aproveita, já liquida tudo isso,
para o contador poder fazer essa demonstração de resultado para a gente e fazer a liquidação, tá? Esses demonstrativos com notas explicativas são aprovadas no distrato, aprovadas por quem? Pelos sócios, tá? Essa deliberação dos sócios não necessariamente quer dizer uma reunião presencial entre os sócios para a gente poder deliberar numa reunião. Enfim, isso pode até acontecer, mas o comum é o contador fazer esse fechamento, criar o distrato para a gente lê o distrato e encaminha para os investidores lerem e aprovarem cada um. Fala, olha, tá vendo aqui? A gente já vai chegar no momento das distribuições, né, que vão estar no distrato também. E aí, se de repente um investidor tiver alguma dúvida, vamos marcar com o contador, você esclarece sua dúvida lá, em vez de reunir todo mundo. Pode reunir também, tá? Mas a aprovação vem através do aceite, do acordo ali de cada investidor assinando o distrato, tá? E aí encaminhado para a junta comercial, liberando a distribuição de lucros e a devolução do capital. Aqui a gente tem o registro do distrato agora, que é assim, após a deliberação do sócio, que a gente acabou de explicar aqui, né? O distrato é protocolado na junta comercial junto com o balanço de liquidação e demais documentos exigidos. Beleza, então vai lá para registro na junta. Com o registro, a SPE passa a constar oficialmente como em liquidação, tá? Podendo apenas concluir as pendências e devolver o capital do sócio. Então, acabou a atividade comercial da empresa. A partir do momento que a gente dá entrada no registro, a gente elimina as pendências, ali preferencialmente, já tudo pago de impostos, fornecedores, e a gente só deixa a devolução de capital e distribuição de lucros para depois do registro, tá? Por que isso acontece depois do registro? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? No caso de devolução com imóveis, a gente precisa do distrato para poder no cartório de notas, desenvolver a escritura para depois ir para registro. O cartório vai pedir o distrato registrado na junta comercial. Tá? Antes, até pouco tempo atrás, a gente podia pegar o nosso contrato registrado na junta comercial, ele tinha força de escritura, que é um documento público, né? Ia direto para o registro de imóveis. Mas agora o registro exige, por força de deliberações do próprio registro de imóvel, que seja através de uma escritura, tá? Então a gente precisa de uma escritura para poder levar a registro. Então a gente traz esse distrato até o cartório de notas, o cartório de notas então elabora uma única escritura, é mais ou menos uma cópia do distrato, tá? Tem ali todos os elementos do distrato. E aí encaminha para o registro, tá? Ó. Com o registro, a SPE passa a constar oficialmente como liquidação. Registro na onde? Na junta comercial, tá? Podendo apenas concluir pendências e devolver o capital aos sócios. Então, por isso que é depois do registro que a gente devolve, faz a devolução lá do capital. Esse passo também atualiza o estado do CNPJ na Receita, iniciando um processo formal de encerramento da empresa. Em negrito para a gente aqui. Somente após esse registro é possível executar a devolução de capital e os ativos aos sócios, tá? Por que está escrito aqui a devolução de capital e os ativos? A devolução de capital ele só é possível depois desse processo, os ativos também. Mas a distribuição de lucro pode ser feita antes, a menos que a gente esteja sobre o guarda-chuva do RET. Então, se a gente estiver dentro do patrimônio de afetação, fazendo adesão ao regime especial de tributação, então a gente segura a distribuição de lucro até esse momento. Na verdade, ele pode acontecer antes disso, tá? Mas, na maioria dos casos, a distribuição de lucro também vai acontecer depois do encerramento da empresa. Depois de tudo pago. Essa é a ideia do patrimônio de afetação, se a gente der uma olhada lá no 31A da Lei 4.591 de 64, tá? Artigo 31A que trata extensivamente lá sobre o patrimônio de afetação. Aqui, tratando do caso em que não tem patrimônio de afetação, a gente faz o registro e só depois do registro a devolução de capital e devolução ou os ativos, né, para o sócio. Muito bem. Vamos imaginar, então, que é um projeto que a devolução é com ativos. A gente vai devolver apartamento como devolução de capital. Quando a devolução do capital ocorre por meio de bens, comunidades imobiliárias, pode ser outros tipos de bens também, se for uma outra empresa. Nós estamos falando de unidade imobiliária, porque é o nosso negócio aqui, tá? É necessário indicar no distrato ou em aditivo quais imóveis serão atribuídos a cada sócio. Por quê? Porque de acordo com isso aqui, com essa atribuição no distrato,
é que o cartório de notas vai elaborar a escritura. Em seguida, lavra-se uma escritura pública de dação em pagamento ou atribuição de bens. Normalmente atribuição de bens, porque dação em pagamento tem discussões aí sobre incidência de imposto, tá? Que deve ser registrada individualmente nas matrículas dos imóveis no cartório de registro de imóveis, tá? Então, a gente elabora uma única escritura, atribuindo cada imóvel que já existe a cada investidor, e a gente já individualizou os imóveis na especificação instituição de condomínio, que a gente fez o encerramento da obra, então cada imóvel já tem uma matrícula, já é um imóvel, já existe individualmente. Aqui a gente apurou no balanço esse ativo, porque o imóvel individualizado, instituído, especificado, é patrimônio da SPE, é um ativo da empresa. Se a gente vender, a gente converte ele em dinheiro, mas se a gente não vender, ele é um ativo ali no balanço da empresa. Tá? E a gente então faz uma única escritura e depois individualiza essas matrículas. Cada investidor, cada sócio vai ter a sua matrícula lá do seu apartamento como devolução de capital. Tá? E aqui, vou fazer um parênteses junto com vocês. Né? Tá descrito no nosso contrato social, é uma prática nossa aqui, e fica uma dica para vocês, que as custas dessa transferência é por conta do investidor. Tá? A gente faz nesse formato aqui. Então o investidor sabe que nesse momento ele tem essas custas com transferência de imóveis aí para o nome dele. Tá ok? Somente após todas as averbações é possível solicitar a baixa fiscal do CNPJ da SPE. Então depois que a gente fizer essa baixa, que a gente faz essa baixa aí na Receita Federal. Muito bem. Tem uma questão aqui ainda que é o seguinte, tá? Quando a gente faz a devolução de capital utilizando ativos dentro da SPE, a gente tem que comprovar que aquele capital, né, através de contabilidade regular, e por isso que a gente bate em cima de um contador profissional, que a gente consiga demonstrar através de contabilidade regular que todo aquele capital integralizado foi para custear aquele ativo. Tá? Então, o valor do ativo vai sair no valor do capital. Exatamente no valor de capital, para não ter ganho de capital, né? Então, se não houve prejuízo, a gente vai fazer essa devolução aí, essa devolução tem que sair no valor do capital integralizado. E para isso a gente deve ter registros contábeis lá que comprovam que aquele capital, né, foi utilizado na construção daquele ativo. E a gente vai ver isso depois bem explicado sobre a solução de consulta da Receita Federal, que trata na devolução de ativos no caso da SCP, tá? Que era uma dúvida, que a legislação não deixava claro se essa devolução de capital poderia ser feito com ativos ou teria que ser feito com dinheiro propriamente dito. Tá? E se a devolução for em dinheiro, na devolução em dinheiro, o distrato já deve indicar os valores de capital a restituir e os lucros a distribuir. Tá? Então deve estar tudo registradinho. Por quê? Lembra? É uma sequência. O contador fez lá o balanço de liquidação, apurou tudo certinho, vai fazer o distrato aqui, já indica tudo certinho o que é direito de cada um nesse distrato e todo mundo delibera e concorda, ou não, discute até chegar num acordo. Né? Após a aprovação, os lucros são pagos aos sócios ou investidores e em seguida o capital é restituído proporcionalmente. Olha que interessante, os lucros são pagos aos sócios e investidores, são distribuídos. E em seguida o capital é restituído proporcionalmente. A devolução de capital, ela tem que ser proporcional, mas a distribuição de lucro não necessariamente. A gente pode definir em acordo de cotistas, por exemplo, em que de repente um determinado sócio tem lá uma capacidade administrativa ou vai fazer uma determinada gestão, vai desenvolver de alguma forma em que ele vai ter uma distribuição de lucro desproporcional. Ele vai receber mais por isso. E todo mundo concorda, e a distribuição de lucro, então, pode ser desproporcional, de acordo com a orientação do contador, do advogado. Lógico, né? Concluídas essas etapas, e deixa eu voltar um pouquinho, por que lógico? Para isso não parecer uma fraude, tá? Essa distribuição desproporcional de lucro, ela serve a um propósito, e é um propósito ali da sociedade. Ela não pode ser utilizada de maneira mal intencionada, quero dizer, né? Concluídas essas etapas, a SPE solicita a baixa fiscal do CNPJ junto à Receita Federal. E aí a gente encerra esse ciclo aqui, tá bom?
Então, essa aula era isso. Eu vou pedir para você deixar aqui embaixo os seus comentários, a sua experiência. Valeu, obrigado e até a próxima aula.